mais uma vez com vocês. Salve, salve concurseiros, salve, salve futuros servidores do Tribunal Superior do Trabalho, sejam técnico ou analista. Vamos analisar agora os princípios. Já verificamos nos blocos anteriores o que? Fontes de direito de trabalho. Vamos analisar agora os princípios. Meu amigo, primeira coisa, princípios de direito do trabalho. As normas trabalhistas se classificam em fontes, podem ser classificadas em norma, regra e norma princípio. Isso o professor Fábio já explicou em direito condicional para vocês, que a norma trabalhista, como qualquer norma, ela se subdivide em norma, regra, norma princípio. Então, quando eu falar de princípios de direito do trabalho, eu estou falando de uma subdivisão da norma. Então, se cair na sua prova, princípio é uma norma? Sim, é uma norma princípio. É uma espécie de norma. A norma pode ser regra ou princípio. Eu vou tratar agora dessa espécie de norma chamada princípio. Ok? A FCC já cobrou também, a gente vai verificar que quais são as funções desse princípio. Então, vários professores já explicaram para vocês quais são as 3 funções dos princípios. A função informativa, a função interpretativa e a função normativa. O que é, professor, a função informativa? O nome já diz. Ela informa o legislador na produção da norma. Ela influencia, ela vai informar o legislador ao produzir a norma. Um princípio de trabalho, por exemplo, o princípio agora, o princípio da intervenção mínima, influenciou o legislador ao criar a reforma trabalhista. O princípio da proteção influenciou o legislador ao criar a CLT na sua origem. Então, o princípio tem uma função informativa para o legislador, influencia, informa o legislador na produção da norma. Ela pode também ter uma função interpretativa. Ele vai auxiliar os magistrados, os operadores do direito na aplicação da norma. Certo? Então, vamos imaginar, eu tenho uma lei, ela vai ajudar ao juiz verificar como deve ser aplicada aquela lei. É muito utilizado, sabe aonde? Em um princípio que você vai estudar comigo. In dubio pro misero, in dubio pro operarum. Exemplo típico. Veio a lei do aviso prévio proporcional. Depois do primeiro ano, 30 dias, nos anos subsequentes, mais 3. Aí eu lhe pergunto, essa proporcionalidade do aviso prévio se aplica para os empregados que pedirem demissão? Porque quando eles forem dispensados sem justa causa, não tenho dúvida, vai ser aplicada a proporcionalidade, ok? Mas se ele pedir demissão, ele tem que ficar um aviso prévio maior, com base nesse princípio do in dubio pro misero, se interpretou a norma e disse, essa proporcionalidade só se aplica quando o empregado for dispensado sem justa causa. Quando ele pedir demissão, não, é 30 dias. O aviso prévio não é proporcional, é simples, é 30 dias. Ok? Entenderam a fonte interpretativa? A função do princípio interpretativa? Tem a função normativa. Atualmente, no paradigma pós-positivista, no momento que vivemos, na ausência de uma norma, eu pego o princípio e utilizo. Por quê? Perdoe. Na ausência de uma regra, eu vou usar o princípio, porque o princípio também é norma. Então, na ausência de uma regra, eu vou usar o princípio. A gente já viu isso nos blocos passados. Lembra do Jana? Pude. Está vendo esse P aqui? Esse P é princípio geral de direito. O princípio com a força normativa. Na ausência de regra, eu aplico o princípio para julgar o caso concreto, decidir o caso concreto. Então, na função normativa, ele atua como meio de integração, servindo de norma nas hipóteses de lacuna jurídica. Tá bom? Então, recapitulando, a norma pode ser norma regra,
norma, princípio. Os princípios têm 3 funções: função informativa, interpretativa e normativa. Função informativa: informa o legislador na produção da norma. Função interpretativa: auxilia o operador do direito na aplicação da norma. Função normativa: na ausência de norma-regra, na ausência de regra, eu aplico o princípio de forma a integrar aquela lacuna, aquele vazio, preencher aquele vazio. Eu vou decidir com base naquele princípio, ok? Dito isto, passamos a analisar os princípios peculiares do direito do trabalho. Preste atenção. A doutrina de jurisprudência, ela diverge muito quanto quais seriam esses princípios peculiares. Eu elegi alguns que sua banca, a FCC, cobra. Então, eu elenquei os princípios peculiares de acordo com sua banca, porque eu quero que você seja aprovado. Depois você mande uma mensagem dizendo: olha, eu fui aprovado, professor, acertei a questão, ouvi sua voz no dia da prova, fiz o coração da vitória e deu tudo certo. Eu vou ficar feliz. Por quê? Aquele que seu filho beija, sua boca adoça. Então, a sua aprovação é a minha alegria. Vamos lá. Princípios peculiares do direito do trabalho. Primeiro princípio, a pedra de toque é o princípio da proteção. Vamos analisar cada um deles. O princípio da proteção, ele tem como objetivo igualar a relação jurídica. Na prática, o empregado é hipossuficiente, é mais fraco. Quando eu dou proteção a esse mais fraco, eu igualo. Conseguiram entender? O empregador está aqui em cima, o empregado está aqui embaixo. Economicamente, ele se submete a qualquer coisa, porque precisa do emprego. Então, o direito do trabalho fez o quê? Com o princípio da proteção, proteger o empregado ao ponto de igualar com o empregador. Esse foi o objetivo. O princípio da proteção, ele vai subdividir em 3 princípios. Subprincípios ou regras. Princípio do indúbio pro mísero, da norma mais favorável e da condição mais benéfica. Iremos tratar ainda sobre o princípio da primazia da realidade, princípio da continuidade da relação de emprego, princípio da indisponibilidade, alguns chamam de princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, e o princípio da imperatividade das normas trabalhistas. São imperativas, obrigatórias, não podem ser dispostas pela vontade das partes. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva, ou seja, eu não posso alterar o contrato. Eu não posso alterar o contrato se for prejudicar o empregado. Tem que preencher 2 requisitos, que é ser bilateral, ou seja, com consenso das partes, e benéfico para o empregado essa alteração. E princípio da irrenunciabilidade. Irredutibilidade. Eu não posso reduzir o salário, salvo o acordo de convenção coletiva. A gente vai analisar isso também. E eu coloquei mais um, porque eu acho que pode cair na sua prova. O princípio da intervenção mínima, que já foi dito no artigo 8º, parágrafo 3º, que as convenções coletivas não podem ser analisadas contra o seu conteúdo, deve ser analisado apenas contra o seu aspecto formal. E a intervenção do Poder Judiciário nos acordos e convenções coletivas deve ser o mínimo possível, apenas aspectos formais. Vamos lá, vamos analisar cada um desses? Apenas enumerei os princípios. Tá bom? Tá rápido? Vocês vão ter esse material na sua mão e para fazer as anotações, tá bom? Princípio da proteção. Qual o fundamento? Isonomia substancial. Qual o fundamento do princípio da proteção? Eu quero proteger, vou dar um tratamento desigual na medida da desigualdade. Isonomia substancial. Eu protejo o fraco para buscar igualdade. Tratamento diferenciado buscando uma igualdade com o empregador. Como eu disse para vocês, o princípio da proteção é a pedra de toque, é o principal princípio. Alguns doutrinadores dizem até que todos os demais princípios derivam desse princípio da proteção.
A doutrina subdivide o princípio da proteção em 3 regras ou subprincípios. Primeira regra ou subprincípio do indúbio pro mísero ou indúbio pro operarum. Quer dizer o quê? Na dúvida, a interpretação mais favorável àquele hipossuficiente, que é o empregado, o miserável, o operário, certo? Então vamos lá. Olha aqui no quadro. Eu tenho uma regra com duas interpretações. Tenho apenas uma regra com 2 interpretações. Essa é mais favorável para o empregado. Então, qual é que vai prevalecer? A interpretação mais favorável ao empregado. Só tem uma regra. O indúbio pro operarum não é regra de aplicação, é uma regra de interpretação. Tem uma regra e 2 interpretações. Qual das 2 interpretações vou adotar? Acerca daquela regra, daquela única regra, a interpretação que for mais benéfica, for mais interessante para o empregado. Indúbio pro mísero, indúbio pro operarum. Beleza? Então, uma norma de interpretação. Na dúvida, qual interpretação deve ser aplicada? Deve ser adotada aquela a mais favorável ao empregado. Certo? Exemplo típico de indúbio pro aplicação do indúbio pro mísero já foi citado, que é o aviso prévio proporcional. A Constituição estabelecia que o aviso prévio deveria ser proporcional, mas não tinha a criação dessa proporcionalidade. Aí veio o legislativo e criou essa proporcionalidade. Então tá bom. Então durante o aviso prévio é no mínimo 30 dias e proporcional ao tempo de serviço. Vamos imaginar. O empregado que trabalha tem 2 anos de serviço, primeiro ano 30 dias, no segundo ano 33. Então o aviso prévio dele é 33 dias. Mas esse aviso prévio proporcional vai aplicar quando ele pedir demissão? Ou só quando ele entender, quando ele for dispensado sem justa causa? Perceba, tem uma regra, o aviso prévio proporcional e 2 interpretações. A primeira interpretação, a proporcionalidade se aplica tanto no pedido de demissão quanto na dispensa sem justa causa. A segunda interpretação é que só se aplica na dispensa sem justa causa. Qual dessas interpretações é mais benéfica, é mais interessante para o empregado? Que só vai aplicar a proporcionalidade quando ele for dispensado sem justa causa. Porque quando ele quiser pedir demissão, quiser sair do emprego, ele não tem que esperar 33 dias, ele tem que esperar 30 dias. Entenderam? Então, é uma regra de interpretação, não a regra de aplicação. Mas uma observação que também já caiu na sua prova, na FCC. O indúbio pro mísero é uma regra, é um princípio, é um subprincípio do direito do trabalho. Eu não posso aplicar no direito processual. Por quê? Se chega uma demanda, uma ação para o magistrado, para mim, por exemplo, eu não sei o que decidir, não me convenci, o que é que eu vou fazer? Eu vou julgar a favor do empregado? Não. Essa regra é direito material, não é de direito processual. No direito processual tem regra própria, a regra do ônus da prova. E essa regra do ônus da prova está prevista onde? No artigo 818 da CLT e artigo 373 do CPC. Então, se chegar uma demanda no âmbito processual, já foi ajuizada a demanda, o juiz não se convenceu, não ficou convencido, ele tem que julgar. Ele não pode deixar de julgar. Neste caso, ele vai utilizar o ônus da prova para julgar. Como é que ele vai fazer? Se for o fato constitutivo do direito e o empregado não conseguiu demonstrar, ele vai jogar contra o empregado. Se o empregador alegou um fato obstativo ou impeditivo do direito e ele não conseguiu, o empregador não conseguiu demonstrar esse fato impeditivo do seu direito, por via de consequência, o juiz vai julgar contra a empresa. Beleza? Reforma trabalhista. Já foi dito aqui. O poder
judiciário está limitado. Ele está limitado. Atualmente, eu não posso, vai estar restrito a aplicação do indúbio pro mísero na atuação do magistrado. Eu não posso utilizar interpretações que vá criar ou restringir direitos. Então tem que tomar um cuidado nesse ponto agora, porque a reforma no artigo 8º, parágrafo 2º, restringiu esse poder, essa liberdade do poder judiciário de interpretar as normas ao ponto de criar ou restringir direitos. Artigo 8º, as súmulas e outros enunciados de jurisprudência editado pelo TST ou TRT não poderão restringir direitos nem criar obrigações. Lembra que eu falei que o indúbio pro operário só aplica no direito do trabalho? No direito processual do trabalho, no direito do processo do trabalho, aplica o quê? Ônus da prova. As provas das alegações incumbe a parte que fizer, artigo 118 da CLT. E artigo 373 do CPC diz o quê? Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e o réu impeditivo, modificativo ou extintivo. Então, se cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo, se ele não demonstrar esse fato constitutivo, eu vou julgar contra o autor. Se cabe ao réu demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, e ele não demonstra, eu vou julgar contra a empresa. Porque não desincumbiu do seu ônus probatório. Eu não vou utilizar no direito processual o indúbio pro mísero. Ok? Norma mais favorável. É um outro subprincípio, uma outra derivação do princípio da proteção. Nesse caso, diferente do indúbio pro mísero, não tem apenas uma regra e duas interpretações. Existem duas regras, duas normas. E eu vou aplicar aquela norma que é mais favorável ao empregado. Então, tem mais de uma norma regulando o caso em sentido estrito. Então, tem uma regra 1 e uma regra 2 tratando sobre o mesmo caso. Qual dos dois eu vou aplicar? Eu vou aplicar aquela que for mais favorável. Então, a regra de aplicação. Só que, você estudou com o professor Fábio, que existe uma pirâmide chamada pirâmide de Kelsen, que no topo está a Constituição e vai descendo. Tem lei, tem acordo e convenção coletiva do trabalho, tem uma hierarquia. No processo do trabalho, existe uma hierarquia flexível. A hierarquia da pirâmide no direito do trabalho, no momento da aplicação, ela é flexível. Por quê? Porque pode uma norma inferior prevalecer sobre uma norma superior. Desde que essa norma inferior seja mais favorável que a superior e que essa superior não seja proibitiva nem de ordem pública. Imaginemos. Vamos imaginar que a Constituição Federal estabelece que o adicional de hora extra é 50%. Certo? E o acordo de convenção coletiva estabelece que o adicional de hora extra é 100%. A Constituição está no topo da pirâmide. O acordo de convenção coletiva está abaixo. Mas no direito do trabalho, qual deve prevalecer? O acordo ou a Constituição, neste caso? Deve prevalecer o acordo e a convenção coletiva. Por quê? Porque ela é mais favorável ao empregado. Qual que você prefere ganhar na hora extra? 50% de adicional ou 100% de adicional? Eu prefiro ganhar 100% de adicional. Então, é mais favorável para o empregado. Ok? Mesmo essa norma tendo abaixo da Constituição. Porque a hierarquia no direito do trabalho, ela é flexível. Ok? Pois bem, isso é simples. Então, preste atenção. Primeira observação. A norma que irá prevalecer se tiver conflito de duas normas será aquela mais favorável.
pouco importa a ordem que ela esteja no ordenamento. Ela vai prevalecer se ela for mais favorável, porque a hierarquia no direito do trabalho é flexível. Salvo, e aí preste atenção, que já caiu na sua prova, salvo se essa norma superior for proibitiva ou de ordem pública. Exemplo, vamos imaginar que a Constituição estabeleça que ninguém pode trabalhar hora extra. Ninguém diz isso. E vem um acordo de convenção coletiva dizendo que cada hora extra que eu vier a trabalhar, eu vou ganhar um salário a mais. Pois isso é benéfico? É. Vai prevalecer sobre a Constituição? Não. Por que não, professor? Você não disse que vai prevalecer a norma mais favorável? Eu disse, mas desde que a superior não seja proibitiva. E lá a Constituição diz, não pode hora extra. É um exemplo, ela não fala isso não. Mas vamos imaginar que a Constituição estabeleça que não pode. Então essa superior, a inferior não vai prevalecer sobre a superior, porque essa superior aqui é proibitiva ou de ordem pública. Então, a norma inferior prevalece sobre a superior se for mais favorável, salvo se a superior for proibitiva ou de ordem pública. Entenderam, meus amigos? Isso aqui é fácil, fácil e cai na sua prova. Agora a gente vai um pouquinho mais além. Preste atenção. Eu vou apagar aqui para vocês eu conseguir explicar um pouquinho melhor, tá bom? Olhem para o quadro. Eu sei que eu vou aplicar a norma. Deixa eu aprender aqui a usar. Eu sei que eu vou aplicar a norma mais favorável. Só que a doutrina estabelece que tem 3 teorias para entender o que é a norma mais favorável. Quais são? Teoria da acumulação, teoria do conglobamento e teoria do conglobamento por instituto, também chamado teoria do conglobamento mitigado. Vamos ver se fica mais fácil graficamente. Acompanhe comigo. Primeiro, teoria da acumulação. Teoria da acumulação. Eu tenho uma norma, vou imaginar aqui, a norma 1, e tem uma norma 2 tratando sobre o mesmo tema. Que tem um artigo, vamos lá, a norma A e norma B. Tem um artigo 1, 2, 3, 4. Na B tem o artigo 5, 6, 7, 8. Analisando individualmente o artigo 1 e 5, eu vou perceber, vamos imaginar que analisando os dois, eu acredito que o artigo 5 seja mais benéfico que 1. 2 e 6, vamos imaginar que o 2 é mais benéfico que o 6, hipoteticamente. 4 e 8, o 4 é mais benéfico que 8. E o 7 e o 3 é mais benéfico. Eu lhe pergunto, qual dessas duas normas, A e B, é mais benéfica? Para a teoria da acumulação, eu vou criar uma terceira norma, norma C, com o melhor de cada um, juntando uma coxa de retalho, pegando os melhores artigos de cada um e formando um terceiro. Então, eu formaria uma terceira norma, a norma C, com o artigo 5, 4, 2 e 3. Eu vou pegar o melhor de cada um e formar uma terceira norma. É a teoria da acumulação. É aplicado no nosso ordenamento? Não, mas é preciso você saber. 2. Teoria do conglobamento. A teoria do conglobamento não é a teoria do conglobamento de direito penal. É algo melhor, porque o direito do trabalho é uma evolução do direito penal. Brincando agora com o professor Fernando e o professor Fábio. Certo? Teoria do conglobamento. Vamos imaginar, mais uma vez, a norma A, norma B. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Analisando os artigos, o 2, o 4, o 3 é mais benéfico e o 5 é mais benéfico. Para a teoria do conglobamento, eu não vou analisar artigo por artigo. Eu vou analisar globalmente a norma
No contexto geral, qual é a mais benéfica? E qual das duas é mais benéfica? Não resta dúvida que a norma A, com o artigo 2, 4 e 3, são mais benéficos. E eu também vou levar o artigo 1, que não é mais benéfico que 5, mas no contexto geral a norma A é mais benéfica. Chamada teoria do conglobamento. Há uma derivação da teoria do conglobamento que a doutrina chama teoria do conglobamento por instituto. Teoria do conglobamento por instituto ou mitigado. Perceba, isso aqui é um pouquinho mais complexo. Tem a norma A, e tem norma B. Cada parte que eu dividi aqui, essa norma, é um instituto. Por exemplo, aqui essa parte vai ser férias de A, 13º de A e hora extra de A, férias de B, 13º de B e horas extras de B. Também aqui vai ter artigos. Neste caso, eu vou fazer a mesma coisa que o outro. Hipoteticamente, vou escolher aqueles que são mais benéficos. Então, qual é a norma mais favorável? Eu tenho que analisar por instituto, globalmente por instituto. Vou formar uma terceira norma. Terceira norma, C, com o que tem bom de cada instituto. Então vamos lá. Qual é o mais benéfico? As férias de A ou as férias de B? No contexto geral, qual é o melhor? Férias de A. Então vamos vir aqui formar férias de A com 1, com 2 e com 3. Mesmo 3 sendo pior do que 6. Qual é o melhor? Férias de B ou 13º de B ou 13º de A? Pela análise aqui, 13º de B. Então vou botar o 7, 8, inclusive vou colocar o 9, mesmo 9 não sendo mais benéfico do que o 11. Analisando aqui, qual é a melhor, hora extra de A ou hora extra de B? O melhor é hora extra de A. Então vou pegar 12, 14 e 15, mesmo 15 não sendo mais benéfico. Entenderam, meus amigos? Essa teoria do conglobamento mitigado é adotado pelo artigo 3º da Lei 7.000, inciso 2º, da Lei 7.064 de 82, que inicialmente regulava apenas os trabalhadores, os engenheiros que eram transferidos para outro país, e aí queria saber qual a legislação vai aplicar, a legislação de Angola ou a legislação brasileira? Vai aplicar a legislação de Angola, salvo se o instituto no Brasil for mais benéfico. Se tiver, por exemplo, FGTS no Brasil for mais benéfico de Angola, vai aplicar a lei de Angola, só que em relação ao FGTS vai aplicar a legislação brasileira, porque vão analisar por instituto. Ok? Na sua prova, normalmente ele pergunta qual é a legislação, qual é a teoria que se aplica. Normalmente, a cobrança que você utilize, a teoria que se aplica é a teoria do conglobamento. Se tiver na sua prova uma das opções, teoria do conglobamento por instituto, você marca. Se não tiver teoria do conglobamento por instituto, você vai marcar teoria do conglobamento. Porque a teoria do conglobamento por instituto é uma derivação da teoria do conglobamento. Não deixa de ser a teoria do conglobamento mais específica. Ok? Vamos continuar, que o tempo urge.
Observações. Eu estou dizendo para vocês que a norma mais favorável vai ser aplicada, não é isso? Beleza. Se tiver um acordo coletivo, uma convenção coletiva, e a convenção coletiva for mais favorável, qual que eu vou aplicar? Antigamente se entendia que, antes da reforma, prevalece o acordo, por ser mais específico, salvo se a convenção coletiva for mais favorável. Então, a regra é que o acordo prevalecia por ser mais específico, salvo se tivesse uma convenção coletiva com algo melhor. Só que com a reforma acabou essa opção. O acordo coletivo, por ser mais específico, sempre vai prevalecer sobre a convenção coletiva. Então, se tiver um acordo coletivo dizendo que você vai ter direito a 50% de adicional de hora extra, ou tiver um acordo coletivo dizendo que a multa pelo não cumprimento de uma obrigação trabalhista é de R$1.000, e tiver uma convenção coletiva dizendo que é de R$100.000, prevalece o acordo. Por quê? Porque o acordo sempre vai prevalecer sobre a convenção coletiva. Você fazia a prova e dizia, ah não, que vai prevalecer a norma mais favorável. Mudou. Então, só você que está fazendo esse curso, um curso específico para o TST com a reforma, vai estar atualizado, tá bom? Então, se hoje perguntar acordo ou convenção coletiva, sempre o acordo prevalece. Mesmo que a convenção coletiva seja mais favorável. Ok? Outra observação, isso está onde? No artigo 620. Artigo 611-A da CLT. Diz o quê? As normas coletivas, o acordo e a convenção coletiva, elas sempre, elas vão prevalecer, não vou usar o termo sempre, mas elas irão prevalecer sobre a lei. Ou seja, o negociado prevalece sobre o legislado. Negociado prevalece sobre o legislado. Mesmo que a lei seja mais favorável, ou seja, hoje permite que por acordo ou convenção coletiva te retirem direitos. Certo? Artigo 611-A. E ele enumera qual é aqueles assuntos que o acordo e convenção coletiva pode tratar e vai prevalecer sobre a lei, mesmo sendo a lei mais benéfica, por exemplo, mais favorável, por exemplo. Certo? Então, essa é a primeira observação. A reforma trabalhista flexibilizou o princípio da norma mais favorável no artigo 620 e no artigo 611-A da CLT. E a segunda observação é que, existindo uma gratificação de tempo de serviço em vários instrumentos, por exemplo, tem um acordo coletivo que fala que é 10%. A convenção coletiva do trabalho fala que é 20%. A CLT diz que é 30%. Vamos imaginar. 30% a depender do tempo que você tem na função. Tempo de serviço. Certo? Todas essas cláusulas são válidas? Todas são válidas. Mas eu só vou optar por uma. De acordo com a súmula 202, eu vou adotar aquela que for mais favorável. Certo? Só que essa súmula 202 provavelmente ainda está em vigor, mas provavelmente será reformulada com a reforma, certo? Então, a súmula 202 diz: todas essas cláusulas de gratificação de função em instrumentos diferentes são válidas se coexistirem no tempo. Qual que eu vou aplicar? Todas são válidas, mas eu só vou poder aplicar uma. Qual que eu vou aplicar? A norma mais favorável, meu amigo. Vamos ver aqui? Artigo 620. As condições estabelecidas em acordo de trabalho sempre
sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva. Aí cai na sua prova e você vai falar, eu lembro do professor João falando, ele acertou, ele não sabia não. É óbvio que vai cair na sua prova. Artigo 611-A da CLT. As convenções coletivas e acordos coletivos têm prevalência sobre a lei. Negociado prevalece sobre o legislado. E ele começa a enumerar. Meu amigo, tá vendo esse material aí? Vocês têm que ler. Isso daqui você vai cair. O acordo de convenção coletiva vai prevalecer sobre a lei nesses assuntos. Quando? Jornada de trabalho, observados os limites condicionais, banco de horas anual, intervalo intrajornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos. A gente vai ver que hoje é possível, por acordo com convenção coletiva, diminuir o intervalo intrajornada para 30 minutos, por acordo com convenção coletiva, para aquelas jornadas superiores a 6 horas. Adesão ao programa de seguro-emprego, certo? Planos e cargos salários, funções compatíveis, regulamento empresarial, representantes do trabalhador no local de trabalho, teletrabalho, regime de sobreaviso, trabalho intermitente é um tema novo. Você sabe o que é trabalho intermitente? Você vai saber nas próximas aulas. Remuneração por produtividade, dentre outros, troca de feriado, do dia de feriado, modalidade de registro da jornada de trabalho, enquadramento do grau de insalubridade, prorrogação da jornada em ambiente salubre. Agora não precisa mais de autorização da autoridade competente do MTE, não precisa autorizar trabalho extraordinário, não precisa de autorização prévia da autoridade competente do Ministério do Trabalho e Emprego. Baixa autorização por acordo, convenção coletiva, prêmios e incentivos pagos através de bens e participação no lucro. Ler e decorar. Vai cair. Daqui vai cair. Ó, vai cair na sua prova. Vai cair. Estou dizendo, depois você vai dizer, professor, você acertou. Eu falei, eu já sabia. E súmula 202 do TST. Existindo ao mesmo tempo gratificação por tempo de serviço. Então, ao mesmo tempo, tem mais de uma gratificação de serviço em instrumentos diferentes. Outorgada pelo empregador e outra de mesma natureza em acordo, convenção, sentença normativa. Apesar de todas serem válidas, o empregado tem direito a receber exclusivamente a mais benéfica, ou seja, a mais favorável. Então, todas, se tiver uma gratificação de função em diversos instrumentos, todos são válidos. Só que eu vou poder usar uma. Qual eu vou usar? Vou adotar a mais favorável. Certo? Condição mais benéfica. A condição mais benéfica será tratada no próximo bloco. Um grande abraço, até o próximo. Toca a vinheta.